sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos dar continuidade aqui a nossa saga com o apóstolo Paulo. Os irmãos estão acompanhando pela internet. Eu vi aqui uma mensagem, alguém disse que o som está um pouquinho baixo. Vou pedir para que a Helena dê um pouquinho de ganho aí no volume. Nós ainda estamos nos adaptando a essa mecânica nova, então nós estamos aprendendo. Então, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, na verdade. Nós vamos ler o último verso do capítulo 22 e depois nós vamos avançar em 11 versos do capítulo 23. Antes de fazer a leitura bíblica, vou fazer a leitura bíblica primeiro e logo na sequência nós oraremos pela mensagem e aí então eu faço a introdução contextual aqui, para ficar mais fácil. Vamos ler o texto bíblico, capítulo 22 de Atos, verso 30, e nós vamos até o verso 11 do capítulo 23. O texto nos diz o seguinte: no dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunisse. Trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Fixando os olhos no sinédrio, Paulo disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do líder do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte deles era saduceu e outra de fariseus, clamou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isto, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmavam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus aceitavam todas essas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou um anjo que lhe falou? E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dês também em Roma. Oremos. Senhor, fala conosco pela Tua palavra nessa noite, Pai. Fala conosco por meio da meditação que traremos aos nossos irmãos. Abre os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, atrai a nossa atenção. Eu Te peço que o Senhor prepare o coração tanto de quem fala quanto de quem ouve. Te peço também que o Senhor tire dos meus irmãos que estão acompanhando pela internet toda distração, que nesse momento eles possam concentrar-se única e exclusivamente na Tua palavra, que eles possam ser abençoados pela mensagem que será anunciada, de maneira que as nossas vidas sejam moldadas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do exemplo do apóstolo Paulo e também por meio da Tua palavra que fala conosco. Auxilia-nos, Pai, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como eu já havia falado, nós estamos caminhando pela saga do apóstolo Paulo. Vou fazer apenas aqui uma introdução contextual para que você não se sinta muito deslocado, se você por acaso está nos acompanhando a partir de hoje, não acompanhou as mensagens anteriores. Nós estamos acompanhando o livro de Atos e já alguns domingos nós estamos acompanhando a saga do apóstolo Paulo
da sua viagem de volta a Jerusalém, após o final da sua terceira e última viagem missionária. Ele fez ali um voto de ir a Jerusalém, entregar uma oferta que havia sido levantada pelos irmãos da Macedônia. Ele chega em Jerusalém, ali no capítulo 21, dos versos 17 em diante. Chegando em Jerusalém, ele então, sabendo que havia grandes possibilidades dele ser perseguido ali em Jerusalém, ele tenta ele faz ali uma tentativa diplomática ali de mostrar aos judeus que o estavam acusando, ou que o estavam perseguindo, que ele de fato era um homem zeloso da lei, e por isso então ele acompanha 4 homens que haviam feito um voto de Nazireu, né? Ele paga pelo voto desses homens, ele então os acompanha no templo para os trâmites finais do voto. Ele faz o voto junto com esses homens, e ali naquele momento final ali, que eles estão ali encerrando ali os trâmites do voto, né, as liturgias do voto, o Paulo então é preso, né, é atacado por um grupo de judeus da Ásia que o acusaram de ter profanado o templo. Então ali se levanta ali algumas falsas acusações contra o apóstolo Paulo. Ele é acusado de ter profanado o templo, de ter colocado dentro da área do templo que era apenas para judeus, ele ter colocado ali um gentio, um grego que estava andando pela cidade com ele, um cristão que havia se convertido na região da Ásia e estava ali com ele. E aí depois ele é preso, né, na verdade ele é linchado ali, né, pela população, pela turba ali, ele é linchado, ele é surrado ali. E aí a guarda romana, sabendo daquele alvoroço todo, intervém na situação. O comandante aqui, o mesmo comandante que nós estamos lendo nessa passagem, intervém na situação, ele tenta entender o que está acontecendo, e é a primeira vez que ele tenta entender o que está acontecendo. Nós vamos perceber que pelo menos mais 2 vezes ele vai tentar descobrir o que está acontecendo e não consegue. Então ele tenta ouvir a multidão uma primeira vez, a multidão não consegue se explicar, uma confusão generalizada, um fala uma coisa, outra fala outra. Ele prende o apóstolo Paulo, leva ele para o cárcere, leva ele para uma fortaleza na região, a fortaleza de Antônia, né, uma fortaleza que foi construída ali para os romanos. Chegando na fortaleza, então, ele resolve torturar o apóstolo Paulo. Nós vamos resolver aqui mesmo, vamos torturar esse homem e descobrir o que acontece, o que está acontecendo. Paulo, então, apela para a sua condição de cidadão romano. O comandante volta atrás, não consegue saber o que está acontecendo. Aí, o apóstolo Paulo, antes mesmo desse momento, dessa tentativa de tortura, ele tenta fazer uma defesa ali diante da população, diante dos seus irmãos, mas o seu discurso inflama mais a população. E aí, então, ele é levado para a fortaleza. Lá na fortaleza, a tentativa de interrogatório frustrada. E aí, no dia seguinte, no verso 30 do capítulo 22, o verso que nós iniciamos a leitura, no dia seguinte o comandante falou: olha, vamos resolver, descobrir o que está acontecendo, chama os líderes religiosos desse homem, porque parece que essa discussão tem natureza religiosa. Então chama os líderes religiosos, e aí então Paulo é posto diante do sinédrio para se explicar. Aparentemente é instaurado ali uma espécie de assembleia de julgamento do sinédrio, embora, se nós formos analisar o texto, fica algumas coisas confusas. Talvez tenha sido uma reunião informal, tá? Nós vamos ver alguns elementos ao longo do texto que vão nos levar a entender que não era uma reunião formal, tá? Mas ainda assim ela é uma espécie de julgamento que está acontecendo ali. E o sinédrio, o que é o sinédrio, se você não se lembra? Nós já explicamos em outro momento, em uma outra pregação, quando ainda não estávamos gravando as pregações, mas o sinédrio é basicamente uma mistura de Congresso Nacional com STF, uma mistura de poder legislativo com poder judiciário, para a gente colocar em termos mais comuns a nós, tá? Então o sinédrio era um grupo de 70 sábios, de 70 anciãos judeus, que eram liderados pelo sumo sacerdote. Eles resolviam as questões da lei, a aplicação da lei, e eles também julgavam e legislavam para o povo judeu. Então eles estão ali reunidos, o sinédrio é chamado, e Paulo então começa a apresentar a sua defesa. E do texto que nós lemos, nós vamos tirar alguns pontos para aprendermos, e ao final nós vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro ponto que nós temos aqui, que nos chama a atenção e que dá base para algumas lições para nós, é
o início da defesa do apóstolo Paulo. Ali no verso 1, o apóstolo Paulo diz, o Lucas nos diz, o autor de Atos nos diz, que Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Primeira coisa, nós percebemos o amor do apóstolo Paulo pelos seus irmãos compatriotas, pelos seus irmãos judeus. Ele começa chamando aqueles homens de irmãos. Volto a chamar a sua atenção para o contexto. O apóstolo Paulo havia acabado de ser linchado, ele havia acabado de ser surrado por uma população enlouquecida, inflamada por esses líderes religiosos. Uma população que havia tentado matar o apóstolo Paulo, amando e com o consentimento desses líderes religiosos. O apóstolo Paulo podia estar ali diante daqueles homens, sentindo-se vítima, sentindo-se injustiçado e tentando discutir com eles a justiça do seu caso, mas o apóstolo Paulo está mais preocupado com a cegueira espiritual daqueles homens. E ele apela para a fraternidade, para a sua ligação patriota com aqueles irmãos, com aqueles homens, e diz: irmãos. Ele olha para aqueles homens e diz: irmãos. Existe uma profunda preocupação do apóstolo Paulo com os seus irmãos judeus. Ele está muito preocupado porque os judeus insistem em não entender que Jesus Cristo, que Jesus, o Nazareno, é o Cristo enviado de Deus. Eles insistem em não aceitar a verdade que está escancarada diante deles, que as profecias haviam sido cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com seus irmãos, em mais uma tentativa de fazer com que aqueles homens entendessem que Jesus Cristo, que Jesus, o Nazareno, era o Cristo de Deus, o apóstolo Paulo apela para eles e diz: irmãos. O apóstolo Paulo está tão preocupado com seus irmãos que, se você ler a carta de Romanos, no capítulo 9, verso 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, uma igreja formada por judeus e gentios, mas em sua maioria por gentios romanos, o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos que estão lendo a carta o seguinte: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos antes dessa situação que nós estamos lendo agora, antes desses eventos. O apóstolo Paulo já estava demonstrando a sua grande preocupação com seus irmãos judeus, que receberam a lei do Senhor, que receberam a palavra dos profetas, que tiveram a relação presencial e física com Deus ao longo de toda a sua história, mas quando Deus se encarnou diante deles, os judeus permaneceram cegos. E aqui o apóstolo Paulo não está falando de judeus comuns, ele está falando com a alta cúpula religiosa dos judeus, ele está falando com os mestres da lei, ele está falando com aqueles que têm no seu ofício diário o entender as Escrituras, o ler a palavra, o relacionar-se com o divino. Aqueles homens eram versados e estudiosos da palavra de Deus, tanto quanto o apóstolo Paulo era. Eles estudaram nas grandes escolas de formação. É muito provável que alguns daqueles homens ali fossem contemporâneos do apóstolo Paulo na sua escola de formação, aos pés do mestre Gamaliel. O mestre Gamaliel, aparentemente, a essa altura já não faz mais parte do Sinédrio, mas ele fazia parte do Sinédrio. Nós lemos isso lá no início de Atos, lá no comecinho, quando Pedro e João são levados perante o Sinédrio, Gamaliel se manifesta ali. Então o apóstolo Paulo, muito provavelmente, poderia, inclusive, se tivesse seguido na sua carreira como fariseu, era provável que ele estivesse ali entre aqueles homens, mas o apóstolo Paulo está mais preocupado com a cegueira espiritual dos seus irmãos, e ele apela para os seus irmãos, ele diz: meus irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Ele não os trata como indiferentes, ele não os trata como pecadores, como teimosos, como pessoas que não prestam atenção na revelação que está escancarada. O apóstolo Paulo trata aqueles homens como irmãos, ele está preocupado com os seus irmãos. A segunda coisa que nós tiramos desse primeiro verso, o segundo elemento que nós tiramos desse primeiro verso, é a questão da consciência para o apóstolo Paulo. Tá? No finalzinho do verso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tenho até o dia de hoje andado diante de Deus com toda a boa consciência.
tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. No discurso do apóstolo Paulo, a questão da consciência tem um papel fundamental. Por 2 vezes ele usa essa expressão, aqui em Atos. Ele vai falar agora no verso 1 do capítulo 23, e depois ele vai falar novamente no capítulo 24, verso 16, em uma nova defesa que ele vai estar fazendo diante agora do governador Félix e do Sinédrio. Ele volta a falar da questão da consciência. Em suas cartas, nas suas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, que são a maioria das cartas do Novo Testamento, por 21 vezes ele utiliza essa expressão, consciência. E para o apóstolo Paulo, a consciência é o juízo interior que aprova ou reprova o que fazemos de acordo com os padrões que recebemos. A consciência não determina o padrão, mas ela aplica o padrão recebido. Nós aprendemos as coisas em casa, aprendemos na família, aprendemos com a igreja, aprendemos tudo aquilo que nos é ensinado, e essas informações são internalizadas em nós, são guardadas em nós, e quando nós nos deparamos com uma ação, que nós temos que tomar uma decisão, fazer uma escolha, andar por um caminho, escolher determinado tipo de situação, a nossa consciência aponta o que está certo e o que está errado. A nossa consciência, baseada nesses padrões que nós recebemos, ela nos aponta, olha, isso está certo, olha, isso está errado. E a consciência para o apóstolo Paulo é tão importante, a consciência é tão importante que ele chama a atenção dos seus leitores ao longo das suas cartas, dizendo que, inclusive, pessoas podem pecar se ferirem a sua consciência, se irem contra a sua consciência. Perceba que lá no capítulo 14 da carta aos Romanos, no verso 5, ele diz o seguinte: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Ou seja, cada um esteja inteiramente consciente do que é certo e do que é errado. Se você acha que guardar determinado dia é certo, então guarde. Se você acha, se a sua consciência lhe diz que não, os dias são iguais, não há diferença entre eles, você então tem a liberdade. E o apóstolo Paulo diz que, inclusive, aqueles que têm mais liberdade devem cercear a sua liberdade em favor da consciência daquele que é mais fraco, daquele que não entende ainda daquela forma. Porque senão você, que tem a consciência livre em relação a determinada situação, fará aquele que não tem liberdade ainda na sua consciência pecar. Tão é importante o conceito de consciência para o apóstolo Paulo. O fato aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, durante toda a minha vida, eu agi de acordo com a minha consciência. Mesmo antes de me converter, eu tinha plena consciência, eu estava convicto, eu estava convencido de que perseguir os cristãos era o que agradava a Deus. E o apóstolo Paulo não fazia aquilo por desejo político, não fazia aquilo para ficar bem com os líderes religiosos, para alçar lugares mais proeminentes no meio da elite religiosa judaica. Ele fazia aquilo porque ele tinha plena consciência, ele estava convicto de que aquilo agradava a Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus Cristo na estrada para Damasco, a sua consciência é remodelada, novos padrões lhe são dados, ele aprende que aquilo estava errado, e aí ele parte então a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus Cristo, a Jesus Cristo morto, ressurreto. Ele passa a anunciar que Jesus, o Nazareno, é o Cristo enviado de Deus, com a sua consciência limpa, com a sua consciência convicta de que aquilo é de fato a vontade de Deus. E isso é tão convicto na forma como o apóstolo Paulo faz, isso é tão cristalino na sua vida, que quando ele diz isso aos fariseus, quando ele diz, olha, eu fiz tudo o que fiz, e estou sendo acusado por vocês das coisas que fiz, mas fiz com a minha consciência limpa, porque tenho plena convicção de que Deus está se agradando do que eu estou fazendo. Isso insulta os religiosos. Insulta os religiosos por quê? Porque muito provavelmente aqueles homens não tinham a sua consciência, não estavam agindo de acordo com a sua consciência, não estavam agindo nos padrões da sua consciência. Por isso aqueles homens muito provavelmente estavam pecando, porque é fato, os fatos sobre Jesus Cristo eram notórios, as testemunhas sobre Jesus Cristo eram notórias. Muitos desses líderes religiosos viram Jesus Cristo curar pessoas
que de outra forma não poderiam ser curadas. Aqueles homens viram, eles presenciaram. Esse mesmo sinédrio presenciou um coxo de nascença ser curado pelos apóstolos Pedro e João na porta do templo. Esse sinédrio está vendo os sinais e maravilhas que Cristo havia feito por meio dos seus apóstolos ali em Jerusalém. Milhares de pessoas se converteram. O texto de Atos começa nos dizendo, lá no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro prega no Pentecostes, nos diz que 5.000 pessoas se converteram. Tá? E logo na sequência você tem um outro número maior de pessoas se convertendo também. A igreja vem crescendo exponencialmente, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens estão vendo os sinais miraculosos, inexplicáveis. A consciência daqueles homens está tão cauterizada que ela não consegue apontar a eles o seu estado pecaminoso. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz àqueles homens, olha, eu fiz tudo o que fiz e eu tenho minha consciência limpa diante de Deus. Eu sei que estou fazendo aquilo que agrada a Ele. Isso ofende aqueles homens. Porque se o que Paulo está fazendo de fato agrada a Deus, o que aqueles homens estavam fazendo não agradava a Deus. O que aqueles homens estavam fazendo, na verdade, ofendia a Deus. Porque eles estavam em lados opostos. E nesse processo, então, a partir dessa palavra do apóstolo Paulo, o sumo sacerdote, então, responde de maneira ríspida, responde de maneira bruta, mandando dar um tapa na boca do apóstolo Paulo, mandando alguém lá e dar um tapa nele para que ele calasse a boca. O verso 2 a 5 nos mostra essa reação do sacerdote, do sumo sacerdote, ao que o apóstolo Paulo havia acabado de dizer. O texto nos diz o seguinte: mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem a boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do líder do teu povo. Aqui nós precisamos perceber quem é Ananias, quem é esse homem, quem é esse sumo sacerdote. Segundo o historiador Flávio Josefo, um importante historiador judeu do primeiro século, Ananias era um homem vil, era um homem ganancioso, inescrupuloso, amigo dos romanos, um homem odiado pelo povo e pelas suas ações. Em um dos relatos que Flávio Josefo fala sobre Ananias, ele acusa Ananias de ter roubado o dízimo que deveria ser distribuído entre todos os sacerdotes. Se você conhece um pouquinho da lei judaica, haviam diversas modalidades de dízimo, e um dízimo em específico era para o sustento dos sacerdotes. Os sacerdotes não podiam trabalhar, eles viviam integralmente para os afazeres do templo, e nesse processo eles viviam desse dízimo que o povo entregava. Conta o historiador que Ananias, em um determinado momento, disse: não, os outros sacerdotes, não importa o que eles estão passando, qual é a situação deles, eu sou o sumo sacerdote. Então ele rouba para si todo aquele. Ele era um homem odiado pelos judeus, pela população, exatamente porque era um homem ganancioso, vil e torpe. E Ananias, assim como a maioria dos sumos sacerdotes daquele tempo, eram do partido dos saduceus. O que é interessante nós percebermos, porque os saduceus, nós vamos chamar a atenção a isso novamente um pouco mais para frente, aparentemente os saduceus ignoram tudo aquilo que o texto bíblico fala sobre as coisas da relação com Deus. Para os saduceus, anjos não existem. Para os saduceus, espíritos não existem. Para os saduceus, a morte é o fim de todas as coisas. Para os saduceus, a ressurreição é impossível. Então, todas essas coisas estão preditas pelos profetas, todas essas coisas estão anunciadas pela lei do Senhor, e os saduceus, que eram religiosos, aparentemente ignoram tudo isso. É óbvio que eu estou aqui sendo bem simplista, há toda uma construção histórica para o surgimento do partido dos saduceus, que nós não temos tempo para trabalhar isso, mas nos soa estranho a ideia de um grupo religioso que, em tese, está defendendo a lei judaica,
a palavra de Deus entregue aos judeus e ignoram tudo aquilo que a palavra de Deus havia dito. E nesse sentido, a atitude de Ananias de mandar bater Paulo ali, bater na boca do apóstolo Paulo, demonstra que Ananias não dava valor à lei do Senhor. Porque se eles estavam fazendo um julgamento, ainda que não fosse um julgamento justo, um julgamento completo, um julgamento oficial, ainda que não fosse um julgamento oficial, a lei do Senhor guardava ao réu, àquele que estava sendo acusado, o direito de ampla defesa. Muito antes dos sistemas legais modernos falarem em ampla defesa, em contraditório e ampla defesa, os judeus já haviam assegurado isso a todos os que estavam sendo julgados. Aquela pessoa que iria se defender diante do tribunal, diante do juízo da lei do Senhor, ele tinha o direito de falar sem interrupção. Ele tinha o direito de falar tudo aquilo que ele queria falar para se defender, para que o julgamento fosse justo. E enquanto Paulo está falando, Ananias manda calá-lo. Isso é um claro desrespeito à lei do Senhor. Aquele que em tese era o guardião da lei, o sumo sacerdote, aquele que é o intercessor do povo, aquele que intermedia o acesso do povo à lei do Senhor, estava desrespeitando a lei. E aí nós temos aqui também uma resposta desaforada do apóstolo Paulo, aparentemente desaforada. Ele responde ao Ananias, a partir de ter tomado esse tapão, ter tomado esse bofete para ficar calado, ele responde assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Parede branqueada nada mais é do que um sinônimo para sepulcro caiado, tá? Nada mais é do que um sinônimo dentro do contexto bíblico e até nos nossos dias para hipocrisia, para alguém que aparenta ser algo por fora, mas por dentro está sujo, está cheio de morte, está cheio de coisas vis. Então o apóstolo Paulo responde ali de bate-pronto e em seguida ele é então contestado pelas pessoas, ele então é contestado pelos que estavam acompanhando o apóstolo Paulo ali, as outras pessoas do Sinédrio, e haviam contestado dizendo para ele: olha, você não sabe com quem que você está falando? Você não sabe que ali é o sumo sacerdote? Você por acaso está ofendendo o sumo sacerdote? E aí o apóstolo Paulo responde: olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote. E aqui parece estranho esse comportamento do apóstolo Paulo, mas há algumas possíveis explicações. A primeira possível explicação é que, de fato, o apóstolo Paulo não sabia quem era Ananias. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo sai de Jerusalém, lá no início da sua conversão, ele se converte no caminho para Damasco, fica um tempo ali em Damasco, vem a Jerusalém, tem um encontro com alguns dos discípulos, com alguns dos apóstolos, não encontra o colégio apostólico todo, mas lá no templo, ele fala isso na defesa anterior, na defesa que ele fez diante da multidão. Ele diz que quando ele estava em oração no templo do Senhor, Jesus apareceu a ele e disse: sai de Jerusalém porque eles não vão te ouvir. E então o apóstolo Paulo sai de Jerusalém, vai para Antioquia, ele se encontra com Barnabé e passa, ou melhor, antes disso ele passa um tempo na Arábia, 3 anos na Arábia, depois ele é resgatado por Barnabé, né? Barnabé o traz de volta para o seio da igreja, e aí então ele começa as viagens missionárias. E desde então ele não volta a Jerusalém, ele volta a Jerusalém em uma única ocasião, relatada em Atos, quando há o concílio de Jerusalém, uma passagem muito breve e rápida, tá? Então é provável sim que ao longo desses 10, 15, talvez até 20 anos que o apóstolo Paulo passou em suas viagens missionárias, ele não soubesse quem era Ananias. Não é o sumo sacerdote do tempo que ele estava ativo ali em Jerusalém, ele talvez não conhecesse a pessoa e não tivesse identificado ali. A outra razão pela qual o apóstolo Paulo talvez não tenha identificado é porque há um relato dentro do texto bíblico que o apóstolo Paulo tinha um problema de vista muito sério. Ele, inclusive, na carta de Gálatas, ele chama a atenção e diz: Gálatas, vocês, se pudessem, teriam dado os olhos de vocês para me curar. Então é muito provável que o apóstolo Paulo tivesse um nível muito alto de miopia, ou um nível muito alto de astigmatismo. Alguns falam num tipo de secreção que crescia e impedia que ele enxergasse com algum tipo de facilidade, tá? Mas o fato é que na própria carta de Gálatas ele diz lá no finalzinho: olha, vede com que grandes letras estou escrevendo de meu próprio punho, tá? Ou seja, a essa altura o apóstolo Paulo já estava ceguinho mesmo, já estava com dificuldade de enxergar. Então essa é uma outra razão pela qual ele não enxergou o sumo sacerdote. A outra possibilidade é que o apóstolo Paulo estivesse sendo irônico. Estivesse sendo irônico e dizendo: olha, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote.
não nos parece ser essa a opção, embora alguns estudiosos até defendam essa ideia, porque o apóstolo Paulo nem em seguida diz, olha, a palavra de Deus, a lei do Senhor diz que nós não devemos desrespeitar o servo do Senhor, o representante do Senhor, o líder do Senhor. E quer o homem seja justo ou não, ele estava incumbido ali da função de sumo sacerdote. A lei ainda o protegia de certa forma. A quarta e última possibilidade é que o apóstolo Paulo estivesse profetizando contra Ananias. O apóstolo Paulo diz, Deus te ferirá, parede branqueada. O mesmo historiador que eu citei anteriormente, Flávio Josefo, conta que quando houve a rebelião dos judeus, no início da rebelião dos judeus, que vai culminar com a destruição de Jerusalém, no início da rebelião, os judeus então tomam o controle da fortaleza Antônia, essa fortaleza onde o apóstolo Paulo está preso nesse momento, relatado aqui em Atos. Os judeus tomam conta dessa fortaleza, depois eles tomam conta de uma outra fortaleza que ficava em um posto estratégico, eles expulsam os romanos de Jerusalém. Por alguns meses ali, talvez um ano e meio, eles têm o controle sobre Jerusalém, e então, nesse processo, começou um expurgo dentro da cidade. Os judeus começaram a caçar todos aqueles que eram amigos de Roma, e entre os amigos de Roma está o sumo sacerdote Ananias. O relato da sua morte diz que ele tentou se esconder em um aqueduto, um aqueduto, uma espécie de um encanamento para onde as águas passavam. Ele estava debaixo de um aqueduto tentando se esconder da população que o caçava, tentando fugir de Jerusalém. Ele não consegue, ele é encontrado e ali mesmo ele é morto, largado ao chão. Ele que era o sumo sacerdote, talvez a personagem mais importante dentro da estrutura judaica, abaixo do rei, ele então é morto na rua como um qualquer, largado e esquecido na história. Talvez aqui alguns entendem que o apóstolo Paulo estava profetizando contra esse homem, dizendo, olha, Deus te ferirá. E de fato ele morre de uma maneira bem vil e de uma maneira bem cruenta. O fato é que as 4 explicações são possíveis, o texto bíblico não nos dá muita informação. Mas o ponto aqui é que o apóstolo Paulo chama a atenção para que o homem que estava ali para guardar a lei, não está guardando a lei. O homem que estava ali para ser o representante da lei do Senhor, não está sendo o representante da lei. Ele diz, olha, tu que está aqui para defender a lei, me ofende ou me fere contra a lei. Então ele escancara ali a hipocrisia daqueles homens. Então, embora o palavreado usado pelo apóstolo Paulo soe como bruto, soe como um tanto quanto ofensivo, não está de todo errado. De fato, aquele homem era uma parede branqueada, de fato, aquele homem era um sepulcro caiado, de fato, aquele homem era um hipócrita. E aí, aqui, nós temos novamente algumas semelhanças com Cristo Jesus e o seu julgamento. Mais uma vez, o mesmo sinédrio que julgou Jesus, sob falsas acusações estão acusando um homem, sobre falsas acusações estão julgando um homem. O mesmo sinédrio está mais uma vez aqui, olhando para um homem que é inocente, sabidamente inocente, não há provas reais contra ele, provas estão sendo forjadas, eles estão ali ao arrepio da lei, ofendendo a lei do Senhor, usando aquela estrutura que era uma estrutura que deveria guardar a lei do Senhor, mas estava ali ofendendo a lei do Senhor, e eles ainda cerceiam a resposta do acusado, e o acusado responde única e exclusivamente utilizando-se da palavra de Deus. Isso nos é interessante perceber como o discípulo continua seguindo os passos do mestre. Foi um dos pontos que nós meditamos na semana passada. E aí nós chegamos ao cerne de todo o discurso aqui, ao centro de todo o discurso. Entre os versos 6 e 8, o apóstolo Paulo, no meio daquela discussão, sabendo que haviam 2 grupos religiosos ali, ele então diz o seguinte, sabendo Paulo que uma parte deles era saduceu e a outra de fariseus, clamou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas.
Aparentemente, o apóstolo Paulo muda de assunto. Se você estiver lendo aqui despercebidamente, você pode falar, o apóstolo Paulo deu uma desperta aqui, né? Usou aqui uma cartada, trouxe ali uma cortina de fumaça, arrumou uma confusão para sair de fininho. Mas, se você prestar atenção, não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo está tocando no ponto sensível da coisa. Ele está tocando no ponto mais sensível, no ponto crucial. Ele está tocando realmente naquele nervo exposto, naquele nervo que se toca, tudo trava, tudo dói, né? Eu não sei os irmãos, mas eu tenho um probleminha na coluna aqui, um ressecamento dos discos da coluna aqui, e os fisioterapeutas que já me acompanharam sempre explicam da mesma forma. Os discos estão espremidos, aí um nervo que fica ali na medula, ele fica exposto. E nesse processo dele ficar exposto, se algo toca nele, todo o corpo trava, daqui para baixo trava. E realmente é desse jeito. Quando o nervo está ali exposto, se eu dou um mau jeito, algo toca no nervo, o corpo trava. E de fato, é isso que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo foi lá cirurgicamente e tocou no nervo exposto. Tocou na situação mais delicada. Ele toca na questão da ressurreição. Porque no fim das contas, é por causa da certeza de que Cristo ressuscitou, que Paulo tem certeza que Jesus, o Nazareno, é o enviado de Deus. É porque aquele homem apareceu ressurreto diante do apóstolo Paulo, é que ele tem certeza que as Escrituras se cumpriram naquele homem, e que ele de fato é o enviado de Deus. Ele está ali exatamente porque ele prega o Jesus, o Nazareno, aquele que os profetas haviam anunciado, aquele que as pessoas ali conheciam, muitos ainda vivos, tinham visto, talvez crescer como criança ainda, virar um homem, iniciar o seu trabalho. Eles viram aquela pessoa e viram aquele homem morrer e viram aquele homem ressuscitar. É por isso que eles tinham certeza que Jesus Cristo era o Cristo enviado, anunciado pelos profetas. Perceba aqui como isso é o cerne da questão. O apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 14. Acompanhe a leitura, ela é um pouco extensa, mas ela é importantíssima, porque era exatamente isso que o apóstolo Paulo pregava. O texto nos diz o seguinte: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como eu anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vivem, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago que é o irmão de Jesus, e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que cresces. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Ora, o cerne do cristianismo, o cerne do evangelho, o cerne do que nós estamos fazendo aqui agora, o centro disso é que um dia um homem morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o cerne do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo está sendo acusado, é por isso que o apóstolo Paulo está sendo perseguido, porque ele está dizendo, o Nazareno, o filho do carpinteiro, aquele galileu, aquele que foi criado na Galileia, morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós sabemos que o que ele estava fazendo era do agrado de Deus. É porque ele ressuscitou que nós sabemos que Deus aprovou a sua obra. É porque ele ressuscitou que nós temos a plena convicção de que ele é Jesus o Cristo. Então o apóstolo Paulo toca no ponto central da questão.
ele toca no ponto mais exposto, no ponto mais sensível. E ele, com uma tacada só, expõe a hipocrisia dos dois grupos que estão tentando acusá-lo naquele momento. Ele expõe a hipocrisia dos saduceus, porque os saduceus simplesmente ignoravam a possibilidade de ressurreição. Diziam que isso era impossível. Mas diante deles estava um ressurreto. Diante deles estava uma testemunha de não só o apóstolo Paulo, mas toda a igreja, todos os apóstolos, todos os 12, os 500 que o apóstolo Paulo está citando aqui, que ainda estavam vivos nesse tempo. Lembre-se que essa carta de Gálatas, ela é escrita antes desse momento que o apóstolo Paulo está passando por esse julgamento. Então, muitos desses 500 ainda estavam vivos no momento que ele está falando dessas coisas. É porque esses homens viram um homem ressurreto, é que eles estão sendo perseguidos pelos líderes judeus. E os saduceus estão ignorando isso. E do outro lado, os fariseus, que criam na ressurreição, que esperavam a ressurreição, mas quando um ressurreto apareceu diante deles, o que eles fizeram? Ignoraram. O que eles fizeram? Disseram, não, isso não é verdade. Vamos abafar essa situação. Vamos tentar ao máximo eliminar esses homens. Tanto é que o apóstolo Paulo, na sua cegueira espiritual, antes da sua conversão, como fariseu zeloso que era, perseguiu arduamente os cristãos. Por quê? Porque eles estavam pregando que Jesus havia ressuscitado. Esse é o cerne da questão. Paulo age conscientemente, embora sabendo que isso haveria de trazer algum tipo de balbúrdia no meio daqueles homens, ele age conscientemente. Ele não ignora o fato, ele sabe que o assunto é sensível, mas ele não pode negar o assunto, ele não pode ignorar o assunto, e ele toca no assunto, porque ele não pode deixar de falar daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Da mesma forma como o apóstolo Pedro e o apóstolo João confrontam o mesmo sinédrio quando são julgados lá atrás e dizem a mesma coisa. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido. Nós vimos o Cristo ressurreto. E da mesma forma, nós hoje só estamos aqui porque Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a nós pelo testemunho interno do Espírito, porque o Espírito Santo lhe convenceu de que Jesus Cristo, de fato, está vivo e ressurreto. É por isso que você está aqui. É por isso que você professa a fé. É nisso que você crê. Por isso o apóstolo Paulo tocou no ponto crucial e expôs a hipocrisia daqueles homens. E ao expor a hipocrisia daqueles homens, a assembleia é desfeita, a confusão impera. Aí nós vamos para a conclusão desse trecho. Houve então muita gritaria, alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo, não achamos nenhum mal nesse homem, quem sabe não foi algum espírito ou um anjo que falou com ele, e intensificando-se as discussões e temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, para você ter ideia de que como é que estava a balbúrdia, o comandante temendo que o apóstolo Paulo fosse ser despedaçado ali, né? O comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo de volta à fortaleza Antônia. E aí o texto prossegue dizendo que na noite seguinte o Senhor lhe apareceu e disse, sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que dês também em Roma. Aí aqui nós vamos para a conclusão final desse texto. O apóstolo Paulo então sai dali, meio atordoado, no meio daquela confusão. Imagino que muitas coisas se passaram pela cabeça do apóstolo Paulo. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e muitas vezes pensamos que ele é uma espécie de super-homem, mas esse é um homem que tem os mesmos sentimentos que nós, tem temores como nós. Ele olha para aquela situação e ele deve ter imaginado, eu não vou sair daqui vivo. Minha vida acabou de ser, o meu fim acabou de ser determinado. Eu expus a hipocrisia desses homens. Mas o apóstolo Paulo não está arrependido disso. Ele apenas está temeroso, está preocupado. Ele está talvez pensando, será que eu não deveria ter ficado calado em prol do avançar do evangelho? Eu poderia de repente ser solto e continuar pregando e anunciando e outras pessoas se convertendo? Mas o apóstolo Paulo, provavelmente, a sua consciência deve ter lhe dito, você fez o que era certo. E isso é confirmado porque naquela noite, Jesus Cristo, pessoalmente, aparece ao apóstolo Paulo. O texto diz, Lucas nos diz, que na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor aqui é Jesus, de ser corajoso, como destes testemunha de mim em Jerusalém, assim é necessário que dês também em Roma.
Algumas versões traduzem esse trecho como: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo, ou estando ao lado de Paulo, também é uma outra tradução possível. E aqui é interessante nós percebermos, o apóstolo Paulo podia estar se sentindo sozinho nesse momento. Nós não vemos nenhum outro apóstolo ser citado nessa história. Nenhum dos outros cristãos, dos milhares de cristãos que haviam se convertido em Jerusalém, aparentemente ninguém se envolve nesse julgamento. Da mesma forma como Cristo ficou sozinho no seu julgamento, o apóstolo Paulo aparentemente podia estar se sentindo sozinho agora, mas o Senhor apareceu a ele e se colocou ao lado dele, estava lado a lado com o apóstolo, porque o cristão, aquele que de fato faz o que agrada a Deus, nunca está sozinho. Cristo está sempre com ele. O discípulo segue os passos do mestre e o mestre não abandona o discípulo. E aí, a palavra de ânimo de Jesus, dada ao apóstolo Paulo, ele fala: coragem, apóstolo Paulo, coragem. Isso confirma tudo quanto que Paulo estava fazendo era de fato do agrado de Deus, era de fato para a glória de Cristo Jesus. Tanto é que Cristo diz: assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também deis em Roma. Então o apóstolo Paulo se conforta e sabe que o que quer que vá acontecer com ele, a sua vida não será ceifada, porque ele ainda tem uma missão, que é testemunhar diante de Roma. O discípulo segue os passos do mestre, e o mestre não abandona o discípulo. Quero finalizar com algumas aplicações. Nossos irmãos, tanto de sangue como de nacionalidade, estão perdidos em suas incredulidades, e cabe a nós amarmos cada um deles e anunciar o evangelho a todos, sem distinção, assim como o apóstolo Paulo fez com os seus irmãos compatriotas judeus. O apóstolo Paulo tinha inúmeros motivos para desistir daqueles homens, mas ele não desiste, ele vai até o fim, porque ele ama os seus companheiros, os seus compatriotas. Os nossos irmãos, tanto os de sangue, quanto os nossos compatriotas, os brasileiros, estão por aí, cegos na sua incredulidade. Muitos até achando que estão professando uma fé cristã, quando na verdade não estão professando fé cristã nenhuma, estão iludidos por falácias, achando que aquilo é cristianismo quando não é. Cabe a nós amá-los até o fim e anunciar o evangelho de Deus e auxiliar Deus como instrumento para que a cegueira seja tirada dos nossos irmãos, dos nossos compatriotas. Devemos amar a ponto de arriscarmos as nossas vidas, como Paulo arriscou a sua para que eles pudessem ouvir o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo se coloca na frente ali, disposto inclusive a morrer, para que seus irmãos judeus pudessem ouvir mais uma vez a mensagem do evangelho. Nós devemos enfrentar os opositores do evangelho calcados na palavra de Deus, e não com respostas desaforadas e brigas inúteis. Nos tempos de internet, nos tempos de redes sociais, muitas vezes nós nos pegamos em discussões intermináveis na internet, sem utilidade nenhuma. Nós não devemos perder tempo, muitas vezes, tentando salvar a fé cristã, como se nós estivéssemos debatendo com pessoas e tentando humilhá-las. Nós defendemos a fé cristã, não para calar o opositor, mas para que ele reconheça a sua incredulidade e se arrependa dos seus pecados. A apologia é um ato de amor. A apologia da fé é um ato de amor. Nós defendemos a fé cristã porque amamos os nossos irmãos e nós queremos que eles entendam o erro onde eles estão. Muitas vezes nós nos vemos aí cristãos tentando defender a fé na esfera pública ou mesmo nas redes sociais, tentando humilhar os seus opositores. Não é a nossa função. A nossa função é amar. Por isso nós anunciamos o evangelho, defendemos o evangelho, sempre buscando não calar a voz dos nossos opositores, mas que eles se arrependam dos seus erros e reconheçam. O cerne do evangelho é a ressurreição de Jesus. Essa é a informação, e essa informação sempre será chocante para todos, mas nós não podemos ignorar isso. Evangelho sem ressurreição é o evangelho capenga. Evangelho que não anuncia que Cristo está vivo hoje, e está sentado à direita do Pai, e um dia há de voltar, vivo como subiu aos céus. Esse evangelho é um evangelho capenga, isso não produz salvação. Por isso nós precisamos anunciar o evangelho completo, Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. O evangelho real é sobre Cristo, que morreu por nossos pecados,
ressuscitou dentre os mortos, apareceu vivo aos discípulos, e um dia apareceu vivo a nós, e o seu Santo Espírito testemunhou em nosso coração que ele está vivo e um dia voltará. Nós não podemos nos esquecer do que se trata o Evangelho. Fomos chamados para testemunhar, sem medo e com coragem, pois temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado o tempo todo. Por isso, nós podemos cantar: que segurança sou de Jesus. Quero encerrar essa mensagem cantando esse hino, que reflete exatamente a nossa segurança de que não estamos sozinhos, estamos acompanhados do nosso Senhor Jesus. Que segurança sou de Jesus. Convido você a cantar conosco o hino 417 do HCC.